Bora, fiel, se liga agora na zona mista aí com o Hugo Souza e também o Michael, autor do gol do Corinthians, um golaço de fora da área. Eles que desabafaram na zona mista após a vitória. Hugo Souza falou também da partida que ele fez pela seleção, ele que acabou sofrendo ali 3 gols e a culpa parece que caiu toda em cima do cara. Ele falou tudo nesse vídeo e o Michael também acabou desabafando, falando se fica ou não no Corinthians no final da temporada, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal, faça mais relações, bora pro vídeo. Michael falando, vamos ouvir? Vamos Só para ouvir. não perder. Eu quero ouvir do Martins. Fala aí, Michael. Sensação de peso, de pressão também, essa vitória e esse gol. Acho que uma vitória importante, acho que um desempenho muito bom, muito positivo. Mas eu acho que a gente tem que confirmar, né, essa vitória no próximo jogo. Acho que vai ser um jogo difícil, um adversário que está próximo da tabela e a gente tem que afastar ao máximo o clube dessa situação. Foi uma vitória importante, mas acho que a gente já tem que ter o pensamento de que no próximo jogo a gente tem que fazer diferente do que a gente vem fazendo no campeonato. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos que ter a consciência que precisamos vencer lá novamente para que a gente consiga finalmente conseguir essas 2 vitórias consecutivas e dar uma confiança para o nosso grupo. Como é que é pegar na veia assim, fazer o gol para os jogadores, uma sensação, cara? Eu fico feliz, né? A gente treina algumas finalizações e eu acho que eu não tinha a real noção de onde eu estava. Depois do vídeo eu vi que eu estava bem longe. Mas graças a Deus aí eu consegui acertar um belo chute, a gente conseguiu fazer uma grande vitória e acho que é muito importante para o clube. Michael, falando sobre uma situação que ocorreu durante a data FIFA, como você é capitão, queria que você falasse um pouco sobre o lance do Martins, né? Que ele acabou recebendo uma punição, hoje ele não esteve não foi nem relacionado. Queria que você falasse como capitão, como que você vê essa ausência no treino, uma falta, se teve cobrança interna, cobrança da diretoria, se pudesse passar esse bastidor para o torcedor entender melhor essa situação também. Na verdade, o Martins é um jogador importante para o nosso clube, para o nosso elenco, né? Eu acho que a situação dele ficou uma situação de desinformação. De repente, se ele tivesse avisado a direção, a comissão, eu acho que a situação seria diferente. Eu não fiquei a par do que aconteceu, de qual foi a informação, de quando ele avisou o clube. Mas é uma situação que se for realmente o que aconteceu com o filho, a gente entende. É claro que nos prejudica a nível de treinamentos, é um jogador importante para nós, mas acho que essa desinformação que ocorreu que foi uma situação grave, que acho que a gente tem que avisar o clube, mas nós do grupo estamos aqui para tentar ajudar e claro que ele é um jogador importante para nós e vai ser muito importante ainda para a temporada. Obrigado, Michael, valeu. Valeu, Michael. Ouvimos o Michael. A gente já vai falar mais do Galo, mas complemente seu raciocínio. Não, ele até complementou, porque ele entrou também na história do Martins, né? Uhum. Que era uma situação mal parada. E me parece que o principal é que o Dorival sinalizou que ele, Dorival, aceitou a história do Martins, né? A justificativa do Martins. O Dorival é um cara muito, muito do bem nesse sentido. Se ele pode apagar o incêndio, ele não vai jogar gasolina. E o Michael também fala sobre a situação vivida pelo Corinthians e a situação turbulenta dos bastidores. Porque tem essa história da renovação do Michael, se vai ficar para o ano que vem, como a diretoria vai conduzir. E o Michael fala, legal, tem o lado da diretoria, mas tem o meu lado também de querer saber se eu vou querer continuar no clube, se vai continuar dessa maneira. E eu até entendo que a temporada do Michael não tem sido boa, tem sido até questionável. Chegou o 3º gol dele na temporada, mas tem oscilado muito. Mas do lado do jogador também afeta essa situação que o Corinthians viveu, de impeachment, saída de presidente. Agora, quando se imaginava que a situação estava estancada, vem mais problema, demissão no departamento médico, o Osmar Stabile, que é o atual presidente, sendo questionado. Então isso vai para o campo. E o atleta também é afetado por essas coisas naturalmente. Não é desculpa, o Maicon deve saber que pode melhorar, não é porque fez o gol que está tudo às mil maravilhas, ou fez o gol, vai renovar, as coisas não funcionam dessa forma. Zona mista. Hugo Souza apareceu, vamos ouvir o goleiro do Corinthians. É mais ou menos por aí. Com certeza, eu acho que a gente não só venceu hoje, mas como fizemos um grande jogo, a gente conseguiu impor o nosso jogo, a gente conseguiu ter a bola, a gente conseguiu colocar o adversário para trás, a gente conseguiu neutralizar o adversário nos momentos que eles tiveram a bola. Então, tudo que eu tenho para falar hoje é parabenizar a equipe, parabenizar tudo que foi feito dentro de campo, porque eu saio muito feliz com o resultado, em modéstia à parte. Eu acho que se o resultado foi 1, mas se sai 2, 3, eu acho que era um resultado justo pelo que a equipe apresentou dentro de campo. Então, só parabenizar todo mundo pelo que entregou hoje. Hugo, você
fez sua estreia como titular da seleção brasileira. Como foi esse período de data FIFA para você? Cara, para mim foi muito feliz, né? Primeiramente, muito feliz de poder realizar meu sonho da minha família. E, bom, é óbvio que ninguém quer perder. Eu queria muito a vitória, e estrear com derrota não foi bom, mas eu fico muito feliz de poder realizar meu sonho, poder estar num lugar que é muito difícil de estar. Não é fácil estar lá, não é fácil chegar lá, não é fácil permanecer e jogar. E eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade e trabalhar muito para que eu possa ter outras também. Conta um pouquinho do que foi a experiência de conviver com o Carlo Ancelotti também, que o torcedor fica sempre muito curioso. Cara, é um treinador que eu não tenho muito o que falar, né? Todo mundo sabe a trajetória dele. Se não me engano, é o treinador com mais títulos na história do futebol. É um cara excepcional, que deixa um ambiente muito bom para a gente trabalhar, para a gente estar no dia a dia. Estar na seleção é prazeroso, o ambiente é incrível. E é um cara que dá todo o suporte para a gente treinar e trabalhar dia a dia, para que a gente possa chegar no jogo e dar o nosso melhor. E é um cara que impõe respeito, né? E então eu particularmente fico muito feliz de poder ser trabalhado e treinado por um cara como ele na seleção. E espero que ele continue me chamando aí, porque eu estou muito feliz de estar vivenciando isso, porque estar na seleção sempre é um sonho. E, bom, fico muito feliz de poder trabalhar com ele. O que você acha dessa ideia de ter um goleiro para disputa de pênaltis? Que é uma ideia do Ancelotti. Claro que você quer jogar o jogo e depois pegar os pênaltis, né? Mas você acha isso válido? Quer dizer, queria saber a sua opinião. Bom, cada treinador tem a opinião, cada treinador tem sua filosofia. Se ele pensar dessa forma aí, é uma forma que ele entende o jogo, entende as decisões. Então, se for para essa forma, eu também estou pronto, né? Mas eu acho que criou-se uma narrativa muito forte de que eu estava sendo convocado por só pegar pênalti. E eu fiquei muito feliz quando ele falou, porque não adianta eu falar, né? Então o Mister falou, não, o Hugo não é convocado porque ele pega pênalti, ele é convocado porque ele é bom goleiro. Então eu fico muito feliz de ouvir isso da boca dele, né? E também isso é uma representação muito forte do meu trabalho, tudo que eu venho fazendo no clube, tudo que eu trabalhei minha vida toda para estar lá. Então eu fico muito feliz de poder ter esse reconhecimento e também ter tido a oportunidade. Eu acho que o maior reconhecimento dele foi o que ele fez, me botar para jogar, dar oportunidade, e eu fico muito feliz com isso. No meio da semana estreou o Felipe Longo, né, como profissional. Não foi o melhor resultado, é claro, mas você sempre exalta os seus companheiros de posição. Queria que você falasse um pouco também sobre esse momento que foi bastante especial para ele. Eu mandei mensagem para ele, falei com ele, né, fiquei muito feliz de poder ver ele estreando. Infelizmente o resultado não foi o que a gente esperava. E, bom, como eu falei, né, ele estreou com derrota aqui no clube, eu estreiei com derrota na seleção. Foi muito ruim, assim, estrear com derrota, mas a sensação de poder estar atuando a primeira vez é incrível. Então, fico muito feliz por ele, está pronto para qualquer oportunidade que ele tenha. É um grande goleiro. Eu falo nos treinos, eu normalmente estou jogando contra ele, eu falo que ele é chato, é difícil fazer gol nele. E, infelizmente, ele pegou um dia que os caras estavam calibrados ali. Então, assim, tem que parabenizar ele por todo o trabalho que ele está fazendo. Se ele teve a oportunidade de jogar é porque ele está pronto. E, entre outros que vierem, ele está pronto. É isso, ouvimos o Hugo subitamente encerrando a sua entrevista. A gente já vai ouvir outros personagens. Ele tocou no assunto seleção. Hoje teve uma trombada uma hora ali que... Com o Vitor Hugo. Assustou, né? Assustou, porque com o Vitor Hugo, ele bate ali, ele tá pulando esticado para cortar um cruzamento, cai todo torto. Teve a questão da seleção, ele falou da história de pegar pênalti e tudo mais. E aí, prof, Neneca. Isso aí é o que um amigo meu chamava de um plus a mais. Ele pegar a pênalti é um plus a mais para ele, né? Plus a mais. Como ele falou, não é só por isso que ele está sendo convocado. Ele é um dos goleiros que se destacaram nessa temporada, jogando no país. E como há uma brecha ali, pelo menos uma brecha, talvez uma brecha e meia, duas, para goleiros da seleção brasileira nesse momento, é mais do que justificada a convocação dele. Acho até que houve um certo barulho clubista em relação às falhas dele. Acho que tinha muita gente apressada em ver falhas do nosso Neneca, onde ele não falhou sozinho, né? Tem um time inteiro que simplesmente parou no segundo tempo contra o Japão. Ficou assistindo. Não por acaso é a primeira vez na vida que o Brasil abre 2-0 e toma 3-2. Nunca aconteceu isso. Aconteceu um jogo que estava 3-1, mas 2-0, assim, esse placar clássico que a gente fala que é perigoso, aconteceu só agora. E a culpa não foi só dele, né?
Acho que ele tem uma condição de ser convocado, até pelo mapa dos goleiros do Brasil e fora, uma condição muito boa de continuar sendo chamado. Hoje trabalhou pouco. Foi pouco testado. 0 chute no gol. O Atlético não Ele torceu aquela bola na trave. Sofreu a trombada na saída do gol, na saída ali, que ele foi bem. Mas acredito que o Hugo também, depois de tudo que ele já passou no futebol, ele vai ter frieza para assimilar esse momento, saber separar o que é a avaliação de torcedor, a avaliação clubista, da avaliação técnica, do que o Ancelotti observou nos treinos, além dos jogos. E certamente o Ancelotti também, com a vivência de futebol, não vai rifar um goleiro da qualidade do Hugo Souza simplesmente por um jogo. Então vejo que o Hugo ainda é um goleiro bastante cotado para estar na Copa no ano que vem. Precisa continuar tendo sequência, continuar sendo decisivo no Corinthians, como no aspecto de clube, não vejo questionado o Hugo até aqui. Mas você acha que esse jogo na seleção é um jogo, por exemplo, que a gente teve casos de outros goleiros que um jogo determinou o fim, o começo e o fim da carreira deles na seleção. O Veloso, que era um excepcional goleiro no Palmeiras, tomou 3-0 da Espanha, nunca mais teve chance. O Ronaldo Giovanelli era um bom goleiro. O próprio Rogério Ceni, pelo goleiro que foi em seleção brasileira, podia ter tido um peso. O Douglas, o meia, que teve aqui no resenha com a gente, ex-Corinthians, ex-Grêmio, falou que num jogo de seleção, depois daquele jogo, ele não foi mais convocado. Eu acho que não teve esse componente nesse jogo. Sinceramente, eu não vi esse componente. Até porque teve gente que falhou ainda mais. Não, eu acho que o lance, que falhou mais. O terceiro gol é uma bola que poderia eventualmente ser defensável. Ele é alvejado. Mas ele é alvejado e a falha grave é da zaga. É a palavra, alvejado. A falha grave é da zaga. Queima a roupa ali. Então. Mas é aquilo, né, prof? Até na avaliação da bola de prata, o goleiro que toma 3 gols, a nota vai baixar, porque não fez o impossível nesse caso. Sem dúvida. Mas ainda assim, seria injusto por parte do Ancelotti limar o Hugo de forma sumária da lista só porque tomou 3 gols. Então, acredito que a avaliação vai ser mais profunda e até na hora de ponderar, o Ancelotti deve avaliar mais. Eu quero um goleiro com essas características. Goleiro de envergadura, um goleiro eventualmente para pegar pênalti, se eu precisar ali dessa característica, e não um goleiro que participou de uma partida em que o Brasil foi infeliz no segundo tempo. E o nosso foco vai ficar no jogo da Coreia. Não vai ficar no jogo do Japão. Ou seja, aquilo que a gente vê como futuro é o que aconteceu no jogo da Coreia. O Flamengo contra o Estudiantes de La Plata podia ter feito 3-0, aquela bola que o Pedro escolheu dar no pé da trave em vez de tirá-la do goleiro. Terminou 2-1. Quando o Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz tira o Pedro e o Arrascaeta, o Flamengo virou um time de peladeiro. O Estudiantes podia ter empatado o jogo e aí sim ia ficar difícil lá em La Plata. Estamos falando de clube. Imagina a seleção brasileira, o Beraldo nunca tinha jogado junto com o Fabrício Bruno e junto com o Hugo. Então, assim, era natural. A gente viu erro individual, erros individuais. A gente não viu erros de equipe. Então, eu acho que se a gente se basear nisso, a gente não perde a esperança e não fica triste como a gente ficou. O Brasil ficou triste aquele dia. Vamos lá, vamos seguir aqui o... Você pode botar pelo menos 2 agudas no pé do Yuri Alberto. Sim. Aquela do começo do segundo tempo e aquela anterior à do Maicon. Que aquela é hors concurso, né? Mas o Corinthians tem lá os treinadores de atacantes, tem os treinadores de zaga, tem o Batata, tem o Nilson, mas não no profissional. Precisava ter esses caras um dia, sabe? Agora faz 2 toques. Não é hora de fazer um toque só. Aquela que ele pega de canhota, faz 2 toques na bola. Aquele tá de direita, levanta a cabeça, vê onde tá o goleiro, bota o corpo pra frente, pra bola ir pra baixo. Se ela subir, ela vai ainda na direção do gol. É lance assim que em juvenil é aceitável. Junior já não. Sub-17 tudo bem. Sub-20 já não. E no profissional, o Tele Santana falava, o jogador tem que chegar no profissional com esses fundamentos, tem que chegar pronto. Não pode ser eu, Tele Santana, que tem que ficar indignado. Né? E ele ensinava para os caras, ele ficava indignado com isso. E o Zico falou uma coisa que eu uso até hoje nos jogos que eu vou de Master aí com a seleção. Um beijo, o Galo teve com a gente aqui. E a gente jogou lá pro time do Flamengo, do Master Zico e eu Careca. O Zico falou assim, pode ter havido alguém com passe certo iguais aos meus, mas melhor do que eu não teve ninguém no mundo. O Zico falando. E o Zico é simples, ele não Sim, claro. Então, assim,
Imagina você ter num time como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Inter, Atlético, tá? Passe certo. E era a briga do Tele. Isso é Era a briga do Tele Santana. A gente falou aqui das chances que o Corinthians criou, do domínio, de posse de bola, mas muito também morreu por falta desse passe certo. Pois é. Em algum momento do jogo. Aquela bola que a gente viu o Memphis detonando ali foi nessa jogada. Ele manda a bola linda, um passe que ele tá de costas, assim, ele abre pro Yuri. Vai mostrar um lance do Maicon aí. E ele fica indignado. Aí é muito também, isso explica a diferença dos números do Memphis na seleção holandesa e do Memphis no Corinthians. Na seleção holandesa, o Memphis prepara pro Gakpo. Tem Gakpo vindo de trás, Reinders, jogadores, Kluivert, jogadores de muito mais qualidade do que no Corinthians. E fora que Malta é pior do que o Atlético. Olha esse não é esse ainda. O lance que o Michael entra sozinho por dentro, com um passe do Memphis, esse é o gol. Se ele devolve a bola pro Memphis, o Memphis ia fazer o gol sem goleiro. Um cara que eu acho que vale já Dorival Júnior, estamos na expectativa de Sampaoli também. O Sampaoli que é mais difícil de entender porque ele continua falando, assim, ele já trabalhou no Brasil há vários, assim, é um empenho realmente para falar de um jeito que as pessoas entendam, mas vamos lá. Aí a bola que o Memphis perde. O Garro, como é que porque o Garro, vamos combinar, Felipe, o Garro aí, esse ano, esse lance, só Felipe. terminar o lance para mudar aqui o debate, devolveu a bola mas aí você tá junto, jogar junto, se conhecer. O Garro ano passado arrebentou, esse ano obviamente problemas físicos importantes, a gente sabe disso, o fim do ano passado mesmo ele já jogou baleado. A gente tem os números dele, assistência, o líder, né, porque foi a única, chances criadas, finalizações, o segundo do time, dribles tentados, o líder, dribles completados, o líder também. Foi um bom jogo do Garro, como é que vocês avaliam o Garro no jogo de hoje? Achei o Garro mais discreto do que o Memphis na criação, na articulação do jogo, mas quando participou, tomou boas decisões. Vejo que até ele recuperar o ritmo ideal, conseguir jogar sem dor, sem limitação, vai um tempo ainda. Essa é uma temporada, acredito que até o Garro, pela dificuldade da lesão, ele já sabia que seria no sacrifício. Ele tem jogado dessa maneira, o Corinthians poupando, foi assim no clássico contra o Santos, mas quando ele está em campo, até pela dinâmica, né, que ele tem com o Memphis, a gente vê outro Corinthians, pelo menos do meio para frente, é um Corinthians muito mais azeitado. E hoje, por mais que não tenha sido aquele jogo em que ele foi incisivo, mas sempre que participou ajudou a levar perigo, né? Dá uma assistência também para o Maicon dentro da área, naquele lance que acabou sendo anulado. Não se omitiu do jogo, isso eu acho uma virtude dele, né? Mesmo sentindo, mesmo quando joga no sacrifício, é um cara que está sempre ativo. Então, nesse aspecto, vejo que não tem do que reclamar. A única atuação mais questionável do trio é a do Yuri Alberto. E o Yuri Alberto só não foi substituído antes, porque ele saca primeiro o Garro e Memphis, porque o Yuri consegue contribuir mais fisicamente para o time, ainda mais na recomposição. O Yuri deles é o cara que mais marca, que mais combate lá na frente, que mais faz pressão na saída de bola. Então é compreensível do lado do Dorival guardar a mexida, dar mais minutos para o Yuri Alberto. Mas eu vejo que sempre que o Corinthians tem o trio em campo, sobretudo Memphis e Garro, é um time com muito mais articulação e muito mais poder de fogo. O lado ruim é que o Garro participou pouco. O lado bom é que ele participou bem. no pouco que ele fez. Se fez notar. Mas seria bom um pouquinho mais. Se você fizer aí um mapa de calor do Garro... É uma bolinha. Vai dar frio. Vai dar ervilha. Mas se você olhar os lances, que o Leozinho queria gols, todos aqueles lances lá, o Garro vai aparecer no quadro. Tá. De alguma maneira. Ou numa pré-assistência. Então, esse... Mas o Garro, né, Celso, Felipe e Brele, o Garro e o Memphis é aquele controle com o Dorival o tempo todo. E aí, como é que vocês estão? Por quê? É Copa do Brasil agora. Os dois têm que estar voando nos jogos da Copa do Brasil. Então, tudo bem, o brasileiro é importante e tal, mas vai controlando com o próprio jogador e o departamento médico. Como é que você, departamento físico também, né? Como é que vocês estão? Tá, então nesse jogo aqui, vamos. É uma dosagem inteligente para o Corinthians não perder no brasileiro, mas também, sabe, tem jogo que dá para ficar no banco e entrar no segundo tempo. Tem jogo que dá para nem levar. E acabou a Copa do Brasil, tudo bem, aí muda a história. Mas esses dois eu acho que tem que ser preservados.
E entre eles, um dia vai jogar melhor um dia vai jogar melhor outro, que quando jogar bem os dois, é o que você falou, aí é vitória na certa, porque não tem como, os dois são muito bons. Roberto, é curto, né, Silas? Já era com o Ramon Dias. Eu lembro que o meu termômetro, para saber se era time misto ou não, era ver se o Garro estava na escalação. Né? Com Garro, sem Garro. E depois, esse ano, ele teve ainda mais problemas, né? Problemas que carregou. Agora, com Garro, sem Garro, sempre tem garra, né? Mas essa é uma garra. Isso ele veio aqui, deu entrevista pra gente. O sacrifício que esse menino fez até agora é absurdo. É muito profissional. Mas isso é um ponto importante, Silas, que é da postura. Quando o Garro está em campo, pode ser no sacrifício ou não, mas ele nunca negocia atitude. A gente sempre percebe isso nele. É um jogo mais discreto, mas o cara está sempre buscando. Se não é uma noite tecnicamente boa, ele volta, dá carrinho, ajuda a marcar. Mesmo que não tenha a intensidade do Yuri Alberto, ele é ativo o tempo inteiro nesse princípio de jogo. Então, se para mim, uma grande crítica que eu tenho ao Corinthians nessa era do Dorival é, em muitos jogos, negociar essa postura, como foi contra o Santos. Todo mundo ali, até o Lucas Silvestre, que foi o treinador à beira do campo, disse, olha, o Corinthians não entrou para jogar um clássico. E esse tipo, ter jogadores com esse espírito, e é um espírito que até do Memphis se cobra um pouco mais, em alguns jogos também o Memphis pode aumentar a rotação. Com o Garro, isso nunca foi um problema, então vejo que nesse lado também, se o Memphis ajuda a tornar quem está em volta melhor, o Garro ajuda a deixar o time mais ligado. É porque tem bastante ali também para fazer isso, né? Põe sem fiel alguns jogadores falando aí, o Maicon e o Hugo Souza que falou sobre a seleção, né? Os caras tudo colocam a culpa nele, principalmente os antes, que não aguenta ver um goleiro do Corinthians na seleção, né? Ele já falou várias vezes disso. Mas, cara, hoje não foi muito exigido. A única chance de gol do Atlético Mineiro ali foi uma bola no travessão no segundo tempo. Não lembro de outra chance assim clara. Então, acho que os caras não acertaram uma no alvo, né? Tirando na trave, né? Então, vitória tranquila até pro Corinthians. Quase no finalzinho ali a gente se complica com o Mateuzinho, Charles espirrando a bola, o Mateuzinho furando de cabeça e o que quase fazendo, mas ele acabou saindo com a bola e tudo pela linha de fundo. Mas importante para dar tranquilidade agora na semana, uma semana aí para treinar para próximo jogo contra o Vitória fora de casa. Dá para vencer também. Ano passado a gente venceu lá. Então o problema é a postura desse time do Corinthians, né? Se eles vão escolher esse jogo para jogar, se vão passear, não sei o que eles vão fazer lá. A gente fica feliz com a vitória, mas a gente já tá com o pé atrás, né? Porque toda vez é a mesma história. Joga fora de casa, os caras andam em campo, não fazem nada. Aí vem na coletiva, na entrevista na zona mista, fala que não, próximo jogo vão mudar a postura, não sei o que lá. Os caras mudam a postura porque estão jogando em casa. Aí vai jogar fora de casa, é a mesma coisa. Foi assim contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Sport, entre outros aí. Então, vamos ver se daqui pra frente esses caras vão querer jogar bola pra gente, poder fazer o máximo de pontos possíveis pra chegar ali próximo da semifinal contra o Cruzeiro mais tranquilo. Até podendo poupar jogadores na última rodada aí contra o Juventude, que é em casa ainda, cara. Uma teta, né? Então, é isso aí. Comenta, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo, tchau. Valeu, nós.